Era uma vez um lugar repleto de florestas, rios gigantescos e povos livres. Bem diferente da Europa. Reis e exploradores buscavam rotas para enriquecer. Mas tudo mudou quando os mares foram cruzados. Um continente inteiro repleto de vidas e histórias que foi descoberto sem jamais ter estado perdido. A chegada dos europeus mudaria tudo. E acredite, foi tenso. Essa é a primeira parte da história do Brasil. E aqui eu vou falar dos tempos de colônia até o dia que a escravidão foi abolida. Esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida nos fatos. Então, caso você queira assistir um outro vídeo mais detalhado depois desse, eu vou deixar outros vídeos bastante legais aqui embaixo na descrição. São de outros canais, vale a pena ir lá ver, certo? Mas antes da gente ir direto para a história do Brasil, precisamos entender algumas coisas antes. No caso, o contexto geral daquela época. O que estava acontecendo na Europa, o que levou Portugal, por exemplo, a descobrir o Brasil, e o que tinha no Brasil antes da descoberta de Portugal. Tudo isso a gente vai ver agora. Parte 1. O contexto histórico global. No final da Idade Média, em 1453, a Constantinopla caiu para os turcos otomanos. Lá era o principal ponto de comércio entre Europa e Ásia, mas agora estava fechado para os europeus. O resultado é que precisavam achar uma nova rota para as Índias, onde estavam as tão valiosas especiarias, que você compra baratinho no supermercado hoje em dia. Portugal começou a explorar o litoral africano. Em 1498, Vasco da Gama finalmente chegou às Índias, contornando a África. Enquanto isso, em 1492, a Espanha financiava Cristóvão Colombo, que achava que poderia chegar à Ásia navegando para o oeste, mas ele chegou na América. Enquanto isso, cerca de 5 milhões de indígenas habitavam o Brasil, divididos em centenas de etnias e línguas. Eles viviam principalmente da caça, pesca e agricultura de mandioca, milho e batata doce. Suas aldeias eram organizadas com chefes e pajés, e as guerras faziam parte de rituais culturais bastante complexos. Os tupinambás, por exemplo, praticavam o canibalismo ritual. Comiam partes de inimigos valentes para absorver sua força. Mas diferente do que os mitos acreditam, não era um hábito alimentar, tipo comer todo dia. Era mais simbólico. Parte 2. A colonização. Portugal chega à América. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, navegando para as Índias, desviou sua rota, talvez de propósito, e chegou ao Brasil em abril. Eles viram um litoral cheio de Mata Atlântica e povos que não precisavam de ouro ou especiarias para serem ricos. Enquanto isso, os índios que decidiram se banhar nas praias avistaram caravelas portuguesas, sem fazer a mínima ideia do que se tratava. Mas Portugal não tinha interesse imediato em colonizar o Brasil. Nos primeiros anos, só exploravam o pau-brasil, uma árvore vermelha usada para tingir tecidos lá na Europa, praticando o escambo com indígenas em troca de espelhos, miçangas e outros objetos, exatamente como você viu na escola. Já em 1530, preocupados com as invasões de outros países europeus à América, decidiram finalmente colonizar, com medo de perder o pau-brasil. Eles dividiram o Brasil, então, em 15 capitanias hereditárias, mas quase todas falharam. Então, em 1549, criaram o governo geral com Tomé de Souza e fundaram Salvador como primeira capital. Começou, então, o ciclo da cana-de-açúcar, usando a mão de obra escrava. Parte 3. A escravidão. No início, a escravidão era principalmente indígena, mas os indígenas resistiam, fugiam ou morriam nas epidemias que Portugal trouxe lá da Europa. Então começaram a importar africanos escravizados. Desse jeito que eu falei, parece que é um objeto, mas é realmente como eles tratavam na época. E para você ter uma noção, entre 1500 e 1850,
Quase 5 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. O maior destino do tráfico negreiro no mundo inteiro. Cara, isso é absurdo. Eles trouxeram consigo culturas, religiões, culinária, músicas e lutas como a capoeira, a feijoada, entre muitas outras coisas que a gente vê muito no dia a dia. Uma curiosidade bem legal é que a capoeira era disfarçada como dança para enganar os senhores e guardas, mas na verdade era um treinamento de luta para defesa e fugas. Se você faltou na sua aula de história, você deve estar se perguntando, mas que fugas? Muitos escravizados conseguiam fugir e formar comunidades livres chamadas quilombos. O maior de todos foi o Quilombo dos Palmares, no atual Alagoas, que chegou a abrigar até 20 mil pessoas, resistindo por quase 100 anos. Seu líder mais famoso foi o Zumbi dos Palmares, que nasceu livre dentro do quilombo, mas foi capturado quando criança e criado por um padre. Quando adulto, fugiu e voltou para Palmares, tornando-se o maior guerreiro contra a escravidão. Infelizmente, Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695, traído por um de seus homens, capturado e decapitado pelos portugueses. Sua cabeça foi exposta em praça pública em Recife, para servir de exemplo, mas se tornou o maior símbolo da luta negra no Brasil. Os quilombos em si já foram um dos maiores exemplos da resistência à escravidão e à opressão colonial no Brasil. Parte 4. Revoluções. No final do século XVII, descobriram ouro em Minas Gerais. Surgiram cidades como Ouro Preto e Mariana. Portugal cobrava o quinto. 20% de tudo ia para a coroa. Por isso, diziam que era o quinto dos infernos pesando no bolso. E na consciência também. Os impostos abusivos geraram revoltas como a Inconfidência Mineira de 1789, liderada por Tiradentes, que acabou enforcado e esquartejado. Para não deixar esse vídeo muito longo, posso contar sua história completa em outro vídeo. Outro exemplo foi a Conjuração Baiana de 1798. Com alfaiates e escravos pedindo igualdade racial, fim da escravidão e uma república, mas foi duramente reprimida. Parte 5. A Independência. Em 1808, fugindo de Napoleão, Dom João VI trouxe toda a corte para o Brasil. Aqui criou universidades, bancos, jornais e abriu os portos para as nações amigas. Quando Dom João voltou a Portugal para resolver alguns problemas, seu filho Pedro ficou governando. Em 1822, após a pressão de Lisboa para voltar, Pedro disse: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico." E esse foi o tão famoso Dia do Fico. Pouco tempo depois, no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, ele proclamou a independência com o famoso Grito da Independência. Independência ou morte. Mas há quem diga que não foi tão épico, muito menos heróico assim como Pedro Américo retratou em sua obra. Tem gente que fala que ele nem gritou independência ou morte. Dom Pedro I reinou até 1831, mas perdeu o apoio por autoritarismo e crises econômicas. Ele abdicou, deixando seu filho Pedro II com apenas 5 anos. Durante sua minoridade, o Brasil foi governado por regentes, em um período cheio de revoltas. Parte 6. Revoltas. A economia péssima e os impostos geraram revoltas, como a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde os gaúchos criaram a República Rio-Grandense, resistindo por 10 anos. Sim, o Rio Grande do Sul já foi outro país separado do Brasil. Também houve guerras externas, como contra a província Cisplatina, que se tornou Uruguai e se separou em 1828, e a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870. Ela é a maior guerra da América do Sul e envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Parte 7. Segundo Reinado.
Com Pedro II assumindo em 1840 com 15 anos, o Brasil entrou no segundo reinado. O café se tornou o novo ouro verde, gerando riqueza, mas às custas da escravidão. Porém, movimentos abolicionistas internos, como José do Patrocínio Luiz Gama, e também algumas pressões externas da Europa contra a escravidão, foram crescendo. Então o tempo foi passando, a economia mudando, teve aumento da imigração europeia para substituir o trabalho escravo nas lavouras, era questão de tempo até tudo isso acabar. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando oficialmente os escravizados, mas sem indenização, apoio ou terras, muitos ficaram abandonados. Isso significa que eles não tinham onde morar, nem o que comer, e pelo racismo que ainda era muito grande na época, não tinham nem trabalho. Então, acho que é isso. Essa foi a primeira parte da história do Brasil, da época das colônias até a abolição da escravatura. Na parte 2, vamos falar da proclamação da República, ditadura militar e várias outras coisas, até como chegamos nos dias de hoje. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com quem você acha que vai gostar. Não se esqueçam de entrar no meu canal e na aba de posts, que lá você vai poder votar e decidir qual vai ser o tema do próximo vídeo. Agora, toda vez que alguém te perguntar qual foi a história do Brasil, você pode simplesmente responder: e foi tenso. Tchau!